abençoada demais. Ali está acontecendo de tudo. Diga glória a Deus. É fogo na cabeça, é fogo no pé, é fogo na mão. Se encostar na outra, pega fogo. Será que você está nessa vigília? Abra a sua boca e dá glória para Jesus aqui hoje. Irmãos, nesta madrugada, manda um vídeo do que Deus pode fazer na tua vida. Eu estava sentada e eu me recordava de anos e anos da minha vida em Belo Horizonte. E era passando vigília de sexta para sábado e sábado para domingo. E Deus falando: vou abrir a porta para você levar a minha palavra nos quatro cantos da terra. Aquilo era tão longe da minha visão e da minha condição, que tinha dia que alguém falava: Isabel, essas revelações estão muito parecidas. Parece que é até combinado, mas quando Deus fala, Deus cumpre. Diga para essa pessoa: Deus não precisa que o teu vizinho creia, Deus precisa que você creia. Minha irmã, diga para alguém que está do teu lado: Deus precisa que você creia. Para a honra e glória de Deus, esse ano completamos 4 anos morando em Moçambique. Irmãos, eu quero dizer que África não é lugar de amador. África não é lugar de fazer turismo. África é lugar de entrar na batalha para lutar com demônios. Mas eu não estou aqui me achando uma super mulher, mulher maravilha. O que me traz aqui nesta madrugada é para dizer para você que cada madrugada que você passa na presença de Deus, é Deus te dando combustível para você lutar contra o diabo. É Deus te dando autoridade para você lutar contra Satanás. A África, a macumba de todo jeito. Tem macumba lá que te coloca dentro de uma garrafa. Aí você fala: não, irmã Isabel, aí você está pegando pesado. Funcionários às vezes vão para a empresa, está com raiva do patrão, oferece a demônios gasosa, que é refrigerante que a gente chama, ou sumo. Chega lá para o patrão e diz: ô meu patrão, trouxe aqui uma coquinha para o senhor. Basta aquela pessoa beber e aquela pessoa começa a atrofiar todinha. Eu atendi uma mulher uma certa feita em Angola, que ela estava completamente ressecada. Você puxava o braço daquela senhora, parece que aquilo estava travado. Depois de tomar uma bebida, aquela mulher se sentia completamente amarrada. Mas aquele que tem Deus na sua vida, é Deus que amarra o diabo na frente dele. Na África você não anda a dar esmola para qualquer pessoa. Às vezes alguém está na porta do mercado e diz: me dá lá uma moeda, me dá uma esmola. Às vezes você vai tirar ali 100 metical, você vai tirar para aquela pessoa 200 kwanza, vou transformar no real. Você vai dar para aquela pessoa 10 reais, ela fala: eu só quero R$1. Aí você fala: mas eu estou te dando 10. O diabo é tão forte na vida daquela pessoa que vai levar o teu dinheiro para oferecer aos demônios. Esses dias nós estávamos em uma província. O irmão, o Espírito de Deus falou com ela: você recebeu uma quantia, e não é para você usar essa quantia, porque o diabo disse que quando você colocasse esse dinheiro dentro da tua bolsa, a sua família viria ir para a miséria. Quando pegava aquelas notas e começava a queimar, imagine uma nota de papel que demorou quase 15 minutos para pegar fogo. Aquilo é papel, não é plástico. Irmãos, o negócio é tão feio, que na África, quando você tem um problema com a pessoa, ainda naquele dia você vai ver o reflexo daquele problema que você teve com aquela pessoa. A pessoa diz: ainda hoje nós vamos acertar o trato com você. Aquela pessoa no mesmo dia pode descer à sepultura. É bruxaria em alimento, é bruxaria em dinheiro, é bruxaria no olhar, é bruxaria. Existe, irmãos, eu fui em Benin e existe uma feira de bruxaria. Ali tem crânio de cachorro, crânio de porco, tem crânio de vaca, ali tem crânio de todo tipo para fazer todo tipo de bruxaria. E talvez você pode dizer: irmã Isabel, como vencer num lugar desse? É recebendo a porção dobrada do Espírito Santo, porque Jesus disse que
quando você vê um missionário na África, quando você vê um missionário na Europa, você pode dizer: ele precisa da minha oração. Muitas vezes o diabo coloca desespero no coração da esposa, e às vezes a esposa começa a atrapalhar o ministério do marido e começa a dizer: eu quero ir embora, eu não quero ficar nesse país, eu não vou ficar aqui, eu não estou aguentando essa obra. Mas por trás daquilo há muitos trabalhos de bruxaria. Filhos começam a adoecer, coisas estranhas começam a suceder, mas a igreja tem que ser como uma corda que está presa ao missionário. Quanto mais ele anda, mais a igreja ora. Quanto mais ele anda, mais a igreja jejua. Quanto mais ele vai buscar alma, mais a igreja ora por ele. Se você gosta de missionário, abre essa boquinha para dar glória a Deus, porque nessa madrugada Deus está dizendo: a corda está na mão da igreja. Eu já passei por tantas situações, meus irmãos, mas eu confesso para você, até que o Senhor tem me sustentado. Eu entrei num país e ali falava francês, o país de Gabão. Quando eu cheguei naquele país, na época eu fui sozinha, e aí falava francês, eu nem português direito eu falo mineirês. Diga glória a Deus. Porque quem é mineiro, você sabe, né? A gente não fala ônibus, a gente fala ônibus. A gente não fala embaixo da cama, a gente fala embaixo da cama. E quando eu cheguei ali, eles falando francês, eu falando português, e aquela luta toda, com muita dificuldade, entrei para o país. Irmãos, evangelizei nas casas, evangelizei nos quintais, preguei a palavra de Deus, Deus foi glorificado. A igreja disse: Isabel, renova seu visto e fica mais tempo no país. Quando eu fui renovar o visto, pegaram o meu documento. Entenderam que eu era freira e disse: olha, você precisa de um documento da igreja católica. Para você continuar nesse país, você vai precisar de um documento. E eu disse: não, eu não sou da igreja católica. E ele falou: mas como é que você entrou aqui? Eles falavam francês e tinha intérprete que interpretava para mim. Eu disse: eu entrei pelo aeroporto e eles tomaram meu passaporte. Eu fiquei quase 4 dias sem passaporte. Quando você chega num país, sua carteira de condução não funciona, o seu RG não funciona, o seu CPF não funciona. Você sem passaporte é você sem identidade. E a igreja orando por mim disse: Isabel, se eles não devolverem o seu passaporte, nós vamos ter grandes problemas neste país. Irmãos, na segunda-feira, quando eu cheguei lá, eles me colocaram numa sala e um homem muito irado comigo. Não é novidade, né? Mas o diabo estava tão furioso na vida daquele homem que ele queria saber por onde eu tinha entrado. E eu falei: está aí o meu carimbo no passaporte. Eu entrei pela imigração de fronteira, entrei pelo país, entrei pelo aeroporto. Mas irmãos, por ser cristã, e a gente tem a marca de servo de Deus. Diga glória a Deus. Você pode até ficar mais esporte, colocar uma saia jeans, colocar um tênis, colocar um boné, mas quem tem a marca e não dá para esconder. Eles ainda falaram: Isabel, quando você chegar no Gabão, esconde a Bíblia. Não vai assim, muito crentona. Não, vai mais light. Mas não tem jeito, porque está na testa a marca do sangue de Jesus. E quando eu entrei naquele lugar, irmãos, passei uma luta muito grande. O rapaz queria de todas as maneiras me punir naquele país. Quando eu cheguei na embaixada para pedir ajuda, o próprio rapaz disse: olha, aqui em Gabão a bruxaria é muito grande, a feitiçaria é muito grande, e ele já sabe que você é crente, você veio aqui para evangelizar. Porque eu falei para eles: não, eu vim aqui para conhecer esse país, eu vim aqui para conhecer. Passei por Angola, passei por Moçambique, passei por São Tomé e entrei aqui para conhecer. Irmãos, Deus foi tão milagroso, maravilhoso, que eles poderiam até me prender naquele país, porque eu estava levando a palavra de Deus. O rapaz disse: olha, eu vou te liberar, mas eu vou ficar com as tuas 2 fotos aqui em Gabão. Se você aparecer aqui nesse país mais uma vez, você vai ser presa nesse país. Eu olhei para ele, na minha mente eu disse: Satanás, a minha foto já está até no inferno. Eu não tenho problema com a minha foto em Gabão, porque antes da minha foto parar na mão dele, o meu
saber que eu não poderia ter pregado nas ruas, eu tinha pregado nas ruas. Depois que eu fui saber que eu não poderia pregar nos quintais das pessoas, eu tinha pregado nos quintais. Mas eu quero dizer para você, sabe o que é isso? É o poder de Deus que nos aperfeiçoa, nos dando coragem para enfrentar o adversário. Eu cheguei num país chamado Benin, e todos naquele lugar, irmãos, eram adeptos à feitiçaria. Você vai chegando no quintal, aquele homem que era um ex-bruxo fez várias cabanas de bruxaria. Mas sabe o que aconteceu? Na África eles valorizam muito criança. Eu vejo os irmãos dizendo: ai, queria adotar. Irmãos, africano não dá filho dele para os outros, não. Se você quiser, vai fazer o teu. Diga glória a Deus. Porque a gente fala: ai, queria tanto adotar. Não, eles não dão. Pode ter 15, pode ter 20, eles não dão. Um dia eu até falei: pastor, vocês têm tanto filho, tanto filho. Ele me respondeu desse jeito: já não tenho dinheiro, não vou ter filho. Então vamos pelo menos se alegrar com os filhos, né? Diga glória a Deus. E quando eu cheguei naquele lugar, irmãos, o testemunho é tão forte, eu já vou finalizar. A bruxaria muito grande, até hoje eu tenho as fotos daqueles caboclos, daquelas casas, aquelas cabanas de feitiçaria, de bruxaria. As crianças começaram todas a adoecerem. Começaram a adoecer. E vai dizer eles que naquele momento eles começaram a tratar com todo tipo de medicamento, com ervas, com todo tipo, irmãos, de curanderismo naquele lugar. Uma certa feita, passou um irmão ali da igreja Deus é Amor. Eu quero dizer para você: Deus está colocando azeite nos seus passos. Deus está colocando fogo na tua boca. Tem gente que está babando, dormindo, mas tem gente que a boca está pegando fogo de tanto receber fogo. Tem gente que está com o pé até inchado de tanto dormir, mas tem gente que o pé dele está pegando fogo. Calaço de comandagaxebe alabaçalho. Que você vai passar por um lugar que o diabo já passou por ali, mas quando você passar, você vai dizer: Satanás, eu vou desmanchando tudo que você preparou por aqui. Eu vou tirando tudo, eu vou cortando tudo, eu vou apagando tudo. Passou o irmãozinho da Deus de Amor lá. E eu tenho orgulho, primeiro, de servir a Deus e ser desse ministério. Eu sou Deus amoriana até virar um avesso. Porque crente da Deus Amor, ele tem um trem na vida dele, como a gente fala lá em Minas. Ele é ousado. Ele pode chamar Jesus de Enésio, mas tem fogo na boca dele. Ele pode, ao invés de chamar Deus, mas quando ele fala Deus fala: o que é que foi, meu servo? É para agora ou é para depois? Crente da Deus Amor, às vezes ele não sabe nem a palavra direito, mas prega 1h30 debaixo do poder da graça e da unção do Espírito Santo. Ele chegou ali e disse: olha, eu posso fazer um culto aqui? E o bruxo lá disse: se o teu Deus que você serve curar todas as nossas crianças aqui nesse mesmo lugar, você pode abrir uma igreja do teu Deus. Começaram a fazer um culto lá nesse lugar, irmão, e aonde chega um crente, já era para você ter dado glória só nesse testemunho aqui. Quando vai chegando um crente no mundo espiritual, vai chegando uma vassourinha de fogo para varrer, ó. Vai varrendo, 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 vai varrendo tudo. Começaram a pregar, a cantar. Aquela enfermidade no meio das crianças começava a sair. Começaram a sair. Porque o Salmo 103 diz que é Ele que perdoa as nossas iniquidades e cura todas as nossas enfermidades. Aquelas crianças começaram a receber cura. Aleluia! Daqui a pouco, cadeado está sendo colocado na barraca da feitiçaria. Curandeiro já não está fazendo mais trabalho, porque Jesus entrou naquele lugar. Quando eu cheguei ali para pregar, as mulheres não usam sutiã, ficam com seios de fora. Mas irmãos, aquele seio de fora não era nada, porque o fogo já estava ardendo dentro.
Crente muito assim, certinho, não pode fazer missão não, senão ele escandaliza de tudo. Esses missionários é tudo meio doidinho, diga glória a Deus. Porque se for certinho não dá para ir para lá não. Talvez vai olhar e vai dizer, mas está sem sutiã, mas está com o seu de fora. Aquilo é só historiótico, porque dentro da palavra já entrou lá dentro. A palavra já entrou lá dentro. Olhe para cá, irmãos. Nós temos que entender que primeiro Deus trabalha dentro para depois trabalhar fora. Pedro tirou a espada da bainha, mas nunca tirou do coração. O dia que aquele homem foi chegar perto de Jesus, Pedro cortou a orelha de Malco. Por quê? Porque nunca foram um crente verdadeiro. Mas se tiver crente maluco aqui nessa madrugada, se prepara, porque é você que Deus vai levantar. Te prepara, levanta a mão da glória a Deus, igreja. É você que Deus vai levantar nessa madrugada. Oh, glória a Deus. Cheguei ali para pregar. Aquele homem bruxo já não era mais bruxo, está orando a Deus. Os cultos é feito todo sábado e aquilo está crescendo tanto. E quando você olha no meio daquele mato, você fala, meu Deus, o que o Senhor falou com o saudoso missionário Davi Miranda é tremendo. Ver uma igreja entrar num mato daquele, num lugar tão difícil daquele, levar um crente da igreja Deus Amor para desbaratizar os planos do diabo. Hoje já não tem demônio sendo adorado nesse lugar. Hoje não tem mais bruxo batendo a cabeça para o diabo. Sábado tem culto ali, o nome de Deus é glorificado. Porque você está dizendo isso, irmã Isabel? Porque Deus está usando a igreja, Deus e a mão na terra, para ganhar crente em todo lado. Se você pode, bate as palmas e dá glória a Deus. Deus está levando a palavra, Deus está levando a mensagem, Deus está levando o amor dele. Hoje lá é uma bênção. Eu tenho as minhas fotos e eu olho e eu falo, meu Deus, que coisa. Foi até nesse dia que eu provei o rato pela primeira vez. Fizeram um rato preparado lá e quando eu vi já foi. Eu falei, meu Deus, os meus dedos estão inchando, porque quando você come aquele trem, você fala, meu Deus, você sente um choque. Eu comecei a sentir como se a minha mão estivesse inchando, meu pé inchando, mas aquilo é só a primeira vez. Depois que você vê, papai, isso é para salvar a alma. Vai rato, vai macaco, vai até lesma, vai até mandruvá, como a gente chama lá em Minas Gerais. Se é para salvar a alma, não tem problema. A gente come agora, bebe água depois. O importante é você tirar homens da fileira do inimigo e ali está nos exércitos do céu. Ali está nos exércitos do céu. Se coloque de pé, porque nós vamos orar agora. Nós vamos orar pela obra missionária. Diga glória a Deus. Você vai orar pelos missionários e você vai aprender também a ser mais crente. Diga para essa irmã que está do teu lado, seja mais crente. Fala, seja mais crente. Sem energia, mas estão ali adorando a Deus. Sem microfone, mas ali estão adorando a Deus. Sentado num bloco de barro, feito de barro e de capim, mas estão adorando a Deus. Às vezes nem tem casa de banho. Casa de banho é banheiro. Antes de pregar, eu quero na casa de banho, então desce aqui, vai ali, vira ali, atrás daquela árvore ali. Você não é... Você vai. Mas eles são crentes de verdade. Quando um africano, irmãos, aceita Jesus, aquilo é para o resto da vida dele. É para o resto da vida dele. Diga glória a Deus. Eu já fui em lugares, irmãos, que as pessoas estavam com água da última chuva, porque não tem água naquele lugar. Deixa os tambores e faz como se fosse umas madeiras para a chuva descer e já entrar dentro dos tambores de água. Eu cheguei num lugar que quase 80 pessoas cultuavam, e eu cheguei ali, ninguém tinha Bíblia. Levamos Bíblia para aquelas pessoas e eu falei, irmão, como é o culto
lê. Então o nosso culto aqui, a gente canta e ora. Ora e canta e canta e ora. E ora e canta e canta e ora. Alguém fala um versículo da palavra que aprendeu com os pastores, mas assim a gente faz o culto. E você sabe quantas horas de culto? É 3 horas de culto. Aqui tem gente falando hebraico, aramaico, latim. Você está frio. Tem gente destroçando a exegese, falando até aramaico, e você não dá glória a Deus. Lá tem gente às vezes que não sabe nem ler, mas olha, irmãos, é um culto que enquanto um está cantando aqui, o diabo está gritando lá atrás. Um está adorando aqui, o outro está sendo curado lá atrás. A igreja do Rio de Janeiro não pode ficar calado. Aqui tem show, tem ar-condicionado, aqui tem banca, aqui tem água, aqui tem banheiro. Será que aqui tem glória a Deus, igreja? Nós precisamos orar pelos missionários. Diga glória a Deus. Há muitas maldições naquele lugar. Há muita inveja naquele lugar. Há muita obra maligna naquele lugar. Mas eu quero te dizer, há muita presença de Deus. E eu quero que a partir de hoje você nunca mais vai deixar de orar pelos missionários. Seja da Europa, eu também já estive em 14 países da Europa. A Europa também não é fácil. Já estive em 18 da África, e a África também não é fácil. Mas se a igreja continuar orando por nós, quando eu sentir que as minhas forças estão se acabando, eu sinto um renovo. E alguém aqui na Senador Pompeu dizendo: Senhor, visita Isabel, Senhor, visita o pastor Átila, visita o pastor Fernando, visita a irmã Cláudia, visita os missionários. A partir de hoje, abraço o missionário. Não é fácil ser missionário. Tem dia que você quer ir embora, tem dia que você adoece. Eu já peguei malária 2 vezes. Por causa da malária que eu peguei, até hoje eu tenho problema no intestino. Esse tempo agora eu peguei uma bactéria no meu estômago, defecava sangue. Mas eu te digo, irmã, você quer ficar aqui ou você quer ficar lá? Eu quero ficar lá. Você quer ficar no Brasil ou você quer ficar na África? Eu quero ficar na África. Porque cada dia que passa, Deus me ensina a ser mais crente. Aleluia. Às vezes a gente tem tanto conforto no Brasil, tanta vaidade no Brasil, tanta coisinha no Brasil, que a gente já vai se desviando. Mas Deus está dizendo, é na fornalha que você brilha mais. A Bíblia diz, irmãos, que o crente é como a aurora do dia, que vai brilhando até um dia ficar perfeito. Você ora, e quanto mais o ouro passa no fogo, mais ele brilha. Então você não vai fugir de luta, porque você precisa brilhar. Guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Ninguém precisa ser igual a você. Você vai ser aquilo que Deus quer que você seja. Ninguém precisa ficar falando com você. Paulo disse: o que eu aprendi do Senhor é o que eu estou vivendo. Receba de Deus e fica com aquilo que Deus te deu. Fica com aquilo que você recebeu, a porção que é sua. Vamos orar agora. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações.